Hoje é dia de gravar mais um podcast com uma convidada super especial, que nós nos formamos todas em um dos cursos que fizemos de impulsionar o nosso autoconhecimento. Vão ser dois podcasts e eu vou deixar a Karina se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Obrigada primeiro pelo convite, né, dessas minhas amigas queridas muito especiais. A gente trilha aí junto esse caminho de autoconhecimento já há algum tempo, então, primeiro, agradecer o convite. Eu sou a Karina Araújo, trabalho nessa área de terapia já há alguns anos. Tenho ali uma especialização em parapsicologia clínica, também em psicanálise, e trilho essa jornada aí de autoconhecimento desde a adolescência, que me moveu ao longo desses anos todos, a ir conhecendo quem nós somos, né, por que estamos aqui, o que há dentro de nós, e estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, né? É um prazer, uma satisfação nossa, não só por ser nossa colega, mas também por ser uma profissional muito competente e que também tem ajudado muitas pessoas. Então, seja muito bem-vinda ao nosso canal Descomplicando a Terapia, onde a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante também para você que nunca teve contato com as sessões de terapia, nunca teve oportunidade. O tema é escolha o seu difícil. Então, Kari, comece falando para você sobre dificuldades que você recebe no seu consultório. Quais são as maiores dificuldades dos teus pacientes? Porque nós sabemos que as dificuldades, elas são certos obstáculos que muitas vezes geram sofrimento para nós, mas também sabemos que são oportunidades, né? Sim. Porque sempre haverá dois polos, um positivo e um negativo, sobre qualquer escolha que nós vamos fazer. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre esse tema. Quais são as maiores dificuldades que os teus pacientes trazem para você no consultório? E qual foi também a maior dificuldade que você enfrentou na tua vida pessoal? Joia. Eu trabalho com terapias individual e também terapias de casais, né? Então, a gente transita aí de maneira mais macro entre esses dois mundos. Algumas pessoas vêm procurar por autoconhecimento próprio e algumas pessoas vêm procurar por terapia de casais porque está com alguma dificuldade e quer entender o que está acontecendo, né? E lembrando que a terapia de casais, na verdade, ela não precisa do casal. Às vezes, uma pessoa vindo, só um dos cônjuges vindo, a gente já consegue aí fazer um movimento interessante para que o casal se realinhe novamente. Então, dentro dessa linha, a gente sempre vai trabalhar com o que se passa dentro de mim, o que está acontecendo comigo que me faz estar vivendo esse momento que a gente está passando, né? Que as pessoas estão passando. Por quê? Porque a gente entende que a gente está aqui para um propósito individual. Nós entendemos que cada um tem a sua própria jornada evolutiva e que, então, tudo que acontece do lado de fora, no externo, é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente, né? Então, sempre quando os clientes chegam até mim, a gente vai tentar entender qual é a parte que compete a eles, seja de forma individual, seja de forma de casal, né? Qual é a parte que compete a ele, qual é o movimento interno que ele está fazendo, qual é a dor que ele está sentindo, para que a gente possa entender como isso está se refletindo do lado de fora, né? E quando a gente fala das principais dores, a gente vai ter ali a questão do medo, a questão da autossabotagem, a questão da dificuldade de entender por que que o outro não me valida, por que que o outro não me enxerga, né? Então, a gente vai transitar por essa questão de entender por que que eu estou sentindo aquela emoção. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa linha, me dá o nome da emoção que você está sentindo. O que você está sentindo, né? E tem muitas pessoas que justamente ainda não iniciaram esse caminho do autoconhecimento e elas têm até dificuldade de dar nomes. E aí a gente vai trabalhar com a questão, normalmente as pessoas chegam no nosso consultório, né? Porque eu sou muito ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, já dando rótulos para si mesmos, né? E a gente vai entender, então, ok, então se você não puder usar essa palavra, eu sou ansiosa, qual é a emoção? Qual é o sentimento, né? E na maioria das vezes a gente percebe que existe uma questão muito de medo mesmo do futuro. Porque se eu tenho uma questão de estou em conflito na minha vida pessoal, estou em conflito no trabalho, estou em conflito na minha família, não consigo me relacionar bem em qualquer das áreas,
para nossa mente, a gente entende isso como um medo de sobrevivência, né? Porque se do lado externo algo está, para minha mente subconsciente, não está me deixando em equilíbrio, eu explico para as pessoas isso, né? Que a tua mente está entendendo que aquele movimento do lado externo, para a mente subconsciente, é uma ameaça. E por isso gera um desequilíbrio emocional, porque aciona nas nossas emoções e muitas vezes no nosso corpo essa sensação ilusória, mas que para a mente é real, de uma ameaça de uma possível sobrevivência. E aí a gente começa a transitar por esse caminho de entender isso, né? Bem importante. Aciona no nosso corpo. Exato. E o nosso corpo, as pessoas acabam não se atentando, justamente porque não conseguem nem identificar a emoção, mas o corpo ele fala junto quando a emoção vem. Eu gosto de falar assim, presta atenção no que o teu corpo está te dizendo. Ah, como assim? É aquele nó na garganta, aquele frio na barriga, a mão que está suando, o excesso de fome, a falta de fome. Então, além de nomear as emoções, que desde criança a gente nunca foi ensinado a nomear emoções, nem tampouco olhar para as nossas emoções, e isso é geral, homem, mulher, né? Hoje a gente tem, depois que começamos a trilhar por esse caminho, a capacidade, o discernimento de sentar no chão. Eu tenho filhos, né? Com o maior eu não consigo mais sentar no chão, mas com a pequena ainda consigo, de olhar e falar: por que tu estás chorando? Né? E a gente acaba nunca se atentando a isso. Ah, não choro. Não, não vou chorar, é fraqueza, eu estou vulnerável, não quero me mostrar. Então, a importância disso que tu acabaste de falar. Conversa com o teu corpo, né? Querido corpo, o que tu queres me dizer hoje com essa emoção que eu estou sentindo? Isso é uma dica muito valiosa, né? Exatamente. E Joyce, assim, uma das coisas que eu mais uso no meu consultório é: aqui você pode chorar, né? Aqui o choro é livre. Eu costumo brincar com os meus clientes, né? Porque justamente a grande maioria de nós ouviu o quê? Engole o choro. Para de birra, para de manha, né? Engole o choro. Então, nós fomos treinados, a grande maioria de nós, na nossa infância, a justamente nós não tivemos a permissão, né? Olha, nós vamos na casa dos teus avós, se comporta, né? Então, a gente transita por essa questão de ter entrado numa forma de ter um comportamento, ter que ter um comportamento adequado, esperado, né? Aprovado. Aprovado, e independente do que estivesse passando, a gente teve que conter isso dentro de nós. Então, por isso que eu gosto, eu faço uma linha muito explicativa no meu consultório, porque eu gosto de que os clientes entendam o que está acontecendo dentro da mente deles, do emocional deles. Então, eu trabalho junto com eles e digo: aqui você pode chorar, aqui você pode se manifestar. A gente trabalha, lógico, sempre com sigilo, né? Sim. E essa permissão de dizer assim, da porta para fora, esquece. Não existe mundo lá fora e o que a gente vai falar aqui fica aqui dentro. Então, tu podes falar o que tu quiseres, como tu quiseres, de quem tu quiseres, que é sigilo absoluto. E quando a gente dá essa permissão, muitas vezes uma palavra que a gente toca, o choro vem, porque o corpo está sobrecarregado, né? Está tudo muito interligado, né? Exato. Não existe essa separatividade, corpo, mente e espírito. Está tudo conectado. Sim. As pessoas é que têm uma visão diferente sobre isso, né? Separatista, né? De separatista, porque, Exato. né? Se a gente olhar pelo lado da medicina, tem um médico para cuidar do coração, tem um médico para cuidar do joelho, tem um médico. Então, assim, mas não. Para nós que trabalhamos com terapias integrativas, tudo, corpo, mente e espírito, tá tudo relacionado, Sim. né? Tá tudo. Às vezes o corpo vai manifestar uma coisa, uma sensação, baseado em uma informação emocional que está ali em você e você nem sabe a raiz daquilo. Por isso que a terapia é importante. Terapia, a gente vai olhar para essa raiz de que você pode não lembrar do fato que te causou aquela emoção, mas o teu corpo lembra. A tua Sim. a memória emocional está ali e ela grita a partir daquilo que teus olhos veem ou teu ouvido, né, ouve. Então, é muito junto. Essa tríade, ela é
muito utilizada no consultório e as pessoas não dão importância para isso. Ah, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça. E justamente na terapia a gente traz essas ferramentas Exato. para que essas emoções sejam identificadas, compreendidas, validadas, para posteriormente seguir a jornada não mais sofrendo ou sentindo aquele entrave, aquela dor daquela emoção, Sim. né? Mas para que traga leveza. E qual é a maior dificuldade hoje que os seus pacientes, teus clientes trazem para o consultório? Porque nosso tema, né? Escolha o seu difícil. Qual é o difícil? Qual é o ranking? Exato. E aí, dentro dessa linha Escolha o Seu Difícil, eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes, né? Já tá difícil. Então, o convite que eu faço para eles é: vamos entender o que está acontecendo, porque difícil já está. Então, a partir do momento que a gente para olhar, para aprofundar e dar nome a essas emoções e tentar, num trabalho conjunto, identificar a raiz, como a gente fala, né? Por exemplo, a tristeza que você está sentindo agora, a sensação de que você está sendo rejeitado por alguma situação externa, né? A rejeição não vem da pessoa que você acredita que está te causando, a rejeição está dentro de você. Então, quando eu faço esse convite, escolha o seu difícil, é mostrar para as pessoas que difícil já está. Então, por exemplo, se eu tô. E aí a gente vai trabalhar em várias linhas, porque já falamos aqui, somos corpo, mente e espírito, né? Então, às vezes, vem uma pessoa com uma questão de, por exemplo, de precisa trabalhar a saúde física. Não consegue, por exemplo, fazer exercício físico. Está em processo de autossabotagem. Ah, eu tento, já dei rios de dinheiro para as academias, matriculo, assim, não é só matricular? Não, não é só matricular. Né? Ah, mas eu já fiz a matrícula, ok, mas tem que ir lá fazer, né? Sim. Então, por quê? Ah, mas eu não consigo, não tenho tempo. E a gente percebe que existe um processo de autossabotagem. E aí eu entro com esse questionamento, né? Mas assim, já não tá doendo, já não tem, de repente, um excesso de peso, já não tem uma falta de saúde física, de condicionamento. Então, assim, difícil já está. Então, vamos entender agora por que que a sua mente está tentando te impedir de fazer esse movimento, né? Porque isso é muito comum. O cérebro vai te afastar da dor e te aproximar do prazer. Exatamente. Na verdade, ele vai pelo caminho mais fácil que ele já conhece, né? Exato, Zona de conforto. exato. Sai da zona de conforto. Para todas nós aqui, quando iniciamos o nosso processo de terapia, para que mais desconfortável do que foi? Para que mais difícil do que foi? Exato. Dá vontade de desistir no meio do caminho e dizer o que que eu fui inventar agora, com essa idade, ou nesse tempo, nesse movimento, para quê? Mas não é libertador. É extremamente libertador. Então, muitas vezes, escolher o difícil é sinônimo de liberdade. Exato. Eu sempre falo assim, ó. Vamos deixar doer um pouquinho para não doer nunca mais. Ou para entender essa dor e quando ela vir de novo, a gente vai lá e falar, ah, já sei, já conheço a ferramenta, vou usar essa. Exato, porque o processo terapêutico ele passa por isso, né? As pessoas elas fogem um pouco, elas têm um pouco de receio porque no fundo, no nosso íntimo a gente sabe que vai doer. E eu já aviso, vai doer. É uma das primeiras coisas que eu aviso. Olha, vai doer. Tem certeza? Aquele teste de tem certeza? Não, eu tenho, então tá bom. Mas Vamos junto. exato, mas aí, novamente, difícil já está, doendo já está. Só que a nossa mente tem pela zona de conforto, pela questão realmente do caminho mais fácil, existe um sofrimento conhecido. Então, quando a gente fala, né, vamos falar num relacionamento que já está complicado, que já está difícil. Algumas pessoas não querem mexer porque aquela dor, aquele difícil já é conhecido. Ah, é assim mesmo, melhor não mexer. Só que, na verdade, quando a gente mexe, melhora muito. Só que para melhorar muito, existe um caminho que a gente chama de processo. Existe um processo que precisa ser olhado, cuidado, entendido, para que daquela dor que está doendo, né? Às vezes está doendo 8, um processo terapêutico vai levar a 10, mas depois aquela dor simplesmente vai desaparecer. Por quê? Porque a gente vai compreender que essa dor não é o outro que está me causando.
ela está dentro de mim, ela tem uma raiz, e quando a gente identifica a raiz dessa dor, a gente pode então depois conversar com ela quando ela aparecer de novo e dizer: olha a rejeição, espera que eu já te conheço. E até porque se eu mexer em algo que tá doendo, eu vou ter que me obrigar a fazer alguma coisa com aquilo. Então, vai mexer na minha zona de conforto. Exato. Vai fazer com que eu faça algum movimento com relação àquela situação. Ou eu vou ter que sentir, ou eu vou ter que reviver momentos que eu não gostaria de reviver, ou eu vou ter que tomar decisões. E daí isso assusta. Sim. Aí, qual é o difícil que você quer? De sentir ou o difícil de ter que fazer escolhas novas e ter que se esforçar para que elas façam parte da tua vida a partir de agora? Então, o difícil já tá doendo. É. Você tá num relacionamento do qual você se sente rejeitada, mas você já se rejeita muito antes. Exato. Aí você tem medo de terminar esse relacionamento com medo de ficar sozinha. Então, assim, mas já tá difícil. Você já tá se sentindo sozinho. A Exato. famosa solidão a dois, né? Já não está mais confortável. Por que permanecer no desconforto? Exato. Isso aí. Né? Eu gosto de falar assim, respira fundo, tenta sair do corpo, né? Entre aspas, Sim. para quem só está escutando não está vendo. Então, entre aspas, tenta sair do corpo e olhar para a situação que tu te encontras. Né? Não no sentido de julgar, nem de criticar, mas no sentido de compreender. Te permita um olhar de compreensão. Sim. Olha para aquilo e fala: tá muito difícil. Por que eu estou me submetendo a isso? Porque Assume que tá difícil. assume que está difícil e assume que tu estás te submetendo àquilo, talvez por uma emoção e um sentimento que tu ainda não consegues identificar, que tu pode chamar de rejeição, que tu pode chamar de dependência emocional, que tu pode chamar de conveniência. Mas olha, sai de fora e analisa, faz uma autoanálise. O que eu vejo é que as pessoas elas têm muita dificuldade de acessar esse local de vulnerabilidade. Porque a gente aprendeu que se mostrar vulnerável é uma fraqueza. E na verdade acontecem grandes transformações na vulnerabilidade. Exato. Muitas transformações, muitas. Mas é aquele desejo louco de ser a Mulher Maravilha, o super-homem, eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, eu faço tudo. Macho alfa. Macho alfa, a super mulher, né? Aí chega na hora, quando vai deitar, aquele momento de introspecção, de quietude, onde cada um, né, tem o seu tempo. O que eu estou fazendo da minha vida? Quantas perdas a gente tem que passar ainda? Ou que doença que precisa chegar para a gente se dar conta que nós estamos contribuindo para tudo isso, nós mesmos. A nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de enxergar as pessoas e situações. O que precisa acontecer ainda? Já tá doendo. Você já tá tendo dificuldade. Tá repetindo coisas, pessoas na tua vida, você tá sentindo a mesma coisa. O que mais precisa acontecer para você encarar a pessoa do espelho? Que tipo de choque que tu vai ter que ter, não é? E nesse ponto eu trago a reflexão sempre, eu gosto sempre de trazer essa comparação com o corpo, não pela estética, porque a nossa meta não é estética, né? A nossa meta é uma meta de saúde, porque a gente tem comprovações científicas de que se você não tem um corpo saudável, ninguém está falando aqui de corpo estético, e sim de um corpo saudável, a tua mente não está saudável. Então é um alinhamento entre corpo, mente e espírito, e quando a gente fala também de espírito, a gente está falando da nossa conexão com o divino, e aí cada um vai trilhar esse caminho de conexão com o divino como queira, como escolhe, como sente, né? Então, essa união entre corpo, mente e espírito, ela tem que estar em alinhamento. E eu gosto muito de trazer o exemplo do corpo, porque ele é, para a grande maioria das pessoas, a promessa do ano novo, né? Estamos aqui ainda em janeiro, então a gente pode lembrar disso. Quantos de nós já prometeu que esse ano vamos, então, iniciar um processo de saúde física? Né? Mas a pergunta é, por que não conseguimos fazer isso o ano passado? Por que desistimos disso tantas vezes o ano passado? O que a nossa mente trabalhou sem que a gente tivesse esse conhecimento, essa clareza,
que nos impediu de fazer isso ano passado, né? Então, o que eu preciso saber sobre mim, que eu ainda não sei, para poder evoluir neste estágio? E quando a gente vai trabalhar com exercício físico, a gente vai entender que se eu consigo ter poder sobre a minha mente na questão de dizer, eu converso muito comigo sobre isso, né? Quem manda aqui sou eu. Eu tenho essa linguagem comigo, né? Ah, você não quer ir, querida? Quem manda aqui sou eu. Então, o meu espírito hoje é um espírito forte para dizer, mente, você quer o mais fácil, você quer o conforto, você quer ficar no gostosinho, mas eu sei a importância e eu tenho poder sobre você e eu tenho domínio sobre você, o que a gente chama de domínio próprio ou, enfim, né, de autocontrole e dizer, não, querida, quem manda aqui sou eu. Nós vamos sim fazer o exercício físico. Às vezes a gente não está preparado para fazer de repente uma corrida, ok, vamos fazer hoje só uma caminhada. Mas a pergunta é, por que que eu tive que virar o ano e fazer de novo essa promessa? O que foi que eu não consegui no ano passado? Porque o que existe sobre mim que eu ainda não sei? Essa é a pergunta. E aí a gente volta. Difícil já está. Quando chega lá no final do ano que você quer, né? Vamos falar de nós mulheres inicialmente falando, né? Que a gente quer, que roupa vamos passar o ano novo? Puxa, mas quantas de nós já compramos um vestido que era para ter usado no Réveillon passado e não usamos? Então, assim, de novo, mais um ano a gente vai transitar nesse difícil. E é importante falar que todos nós temos os nossos difíceis, né? Não é porque nós somos terapeutas que nós não passamos dificuldades, desafios. Então, neste determinado momento, cada uma de nós está passando por algum tipo de dificuldade e está aí buscando formas de lidar com aquela dificuldade. E isso é normal. Por que que eu estou trazendo esse assunto? Porque as pessoas têm dificuldade de assumirem que estão com dificuldade. São os desafios da vida, né? E eles, É só a vida acontecendo. até porque a nossa vida ela é circunstancial, Sim. então vão ter determinadas circunstâncias que vão nos desafiar e outras. E o que a maioria das pessoas não entende é que assim, cada um de nós tem as nossas respectivas mochilas com as bagagens emocionais. Então, às vezes, até o desafio, para mim, eu olho e falo, mas como que ela está sofrendo tanto, né? Por causa disso. Por causa disso, começa o julgamento. Por causa disso. Mas por que que isso é tão difícil para ela e não é para mim? Né? É difícil e desafiador para ela, porque a bagagem emocional, o que ela carrega ali, é tão intenso que ela ainda não olhou, que ela não consegue se permitir seguir adiante. Vou trazer o teu exemplo de novo do corpo. Quem está brigando com a balança, e de novo, a gente não fala da estética, a gente fala do bem-estar, da disposição, da vitalidade, né? Exato. Então, é mais fácil comer a fatia de bolo, aí ir para academia, ficar 30 minutos lá, que eu brinco com a minha personal na escada da morte, que tu sobe, tá quase morrendo. Claro que é mais fácil. Mas olha pro teu espelho, sai do teu corpo de novo, entre aspas, e olha para ti e fala: tá confortável para ti? Tu tá feliz na situação que tu te encontras? Então escolhe o difícil, deixa o bolo ali do lado, vai falar: não, hoje não. Escolhe um dia da semana para comer aquele bolo, né? Não elimina da tua vida, porque não, a vida da gente não pode ser 880, todos Exato. nós precisamos encontrar o nosso caminho do meio. Então, olha pro bolo e fala: não, eu vou encontrar contigo no sábado, né? E até o sábado, escolhe a bendita da escada, escolhe correr, escolhe um pilates, escolhe um yoga, sei lá, escolhe o que for. Mas enfrenta. Mas enfrenta. Enfrenta, porque não vai ter outra forma de você. E ninguém vai fazer por ti. Não. Não. E aí, pegando justamente esse enfrenta, né? Essa é a palavra, eu uso muito a palavra coragem, né? Coragem, quem me conhece sabe, eu gosto muito dessa palavra, dessa gatilho que você precisa dar para tua mente, coragem. Porque o medo, ele vai te paralisar.
né? O medo paralisa, e o medo paralisa não só a mente, como paralisa o corpo também. E o que que é o medo, né? Uma ideia. O medo é uma imaginação da mente daquilo que pode acontecer. Então, é um canal que a mente vaga por uma imaginação, e aí, novamente, quando a gente vai entender sobre o subconsciente, a gente vai entender sobre lá no fundo, para a mente, existe uma ideia de ameaça à sobrevivência. Vocês acham que a gente pode falar que o medo seria um pensamento distorcido? Sim, É a fé ao contrário? sim, Porque A fé ao contrário. tu tá olhando para algo que nem sequer aconteceu. Eu digo assim, tirando o medo real, que é de um sim, bicho, uma catástrofe que está iminente, não que ai, vai sim, acontecer uma tempestade, vai levar a minha casa. Não, a gente está falando de algo eminente, o medo é iminente, né? Mas esses medos é um pensamento distorcido. Tanto a fé quanto o medo depende do que você... Um move, o outro estagna, Isso. né? exato. Mas são ideias que você paga pra ver. Você tem que pagar pra ver. A vida adulta é cheia de riscos. A gente não vai ter segurança o tempo todo. Então, onde? A gente busca essa segurança nesse modo que aprendemos, né? Buscar a segurança na infância através dos nossos pais, por exemplo. Lá era necessário a gente ser poupado de coisas para a nossa sobrevivência. Sim. Mas a vida adulta é cheia de riscos. A gente não vai conseguir ter segurança o tempo todo. A gente vai ter que pagar para ver e enfrentar. Vai ter que enfrentar os desafios da nossa escolha. Exato. E aí é onde entra a questão da coragem, né? Porque às vezes a gente está lá no nosso momento vitimista e tudo bem, a gente tem o direito de ter ali um momento que eu gosto de usar a expressão, né? Crise de coitadez. Hoje eu quero ter a minha crise de coitadez e eu vou me sentar aqui no sofá e eu vou botar a pior das músicas e eu vou me acabar de chorar porque eu quero, né? Ok, nós temos esse direito. Me deixa aqui com a minha crise de coitadez. Ok, você Adorei. pode ter. Mas não Só vive, que vamos fazer um combinado. Vamos fazer um combinado? 10 minutos. É igual a história do bolo. Depois eu converso contigo. Hoje eu vou me permitir a crise de coitadez Estamos nesse aqui. instante. Depois, tchau. Estamos aqui falando para você que você pode ter a sua crise de coitadez desde que ela tenha um prazo estimado de 10 minutos. Exato, né? Então, vai sentar no sofá, vai botar lá a sofrência, vai chorar. Terminou? Enxuga o olho e vai lavar a louça. Vai trocar Vai a areia do ocupar a gato. tua mente, Vai né? trabalhar, Eu digo, né? vai ocupar Isso. a tua mente. Não fica fomentando aquilo, aquela dor, porque de novo o cérebro vai querer fomentar, ó, aquela dor assim, vamos chorar mais um pouquinho, né? Vamos delegar mais um pouquinho. Não. Te permita e vida que segue. Isso. E aí, por quê? E aí, junto nesse processo terapêutico, eu explico isso para os meus clientes, né? Tua crise de coitadez tem que durar 10 minutos, tá? Depois, se vira, levanta, vai, troca a música, né? Por quê? Porque quando o cliente passa por essa crise de coitadez, aí eu pergunto, ok, tive, qual foi a emoção? O que doeu? Qual foi o gatilho? O que que você estava fazendo que veio um gatilho na tua mente que te fez acionar aquela emoção que você precisou parar? E aí, posso até contar uma história rapidinho que uma história pessoal, só para os nossos ouvintes entenderem como a mente funciona. Um belo dia, já na vida adulta, né, não foi tão recente, mas já na minha vida adulta, eu estava literalmente lavando louça na minha casa e tocou na rádio uma música. E eu estava lavando louça e eu comecei a chorar. Do nada, comecei a chorar. A emoção veio, o corpo se manifestou, a emoção estava presa lá dentro. Eu falei, gente, porque obviamente já num processo de autoconhecimento há muitos anos, a emoção veio, eu deixei vir, porque eu sei da importância de fazer essa liberação, né? Por isso que eu dou autorização para a crise de coitadez, porque essa emoção precisa ser liberada naquele momento. Claro, existe lugar e hora, né? Mas precisa ser liberada. E eu dei vazão àquele choro e depois eu disse, ok, o que aconteceu? E aí eu me lembrei que esta música foi uma música que tocou quando eu era criança, devia ter em torno de uns 10 anos. Eu estava fazendo lição de casa da época que não havia Google, né? Tinha que pesquisar. Era a caneta, né? Folha ao maço, né?
Então, eu estava em casa fazendo meu trabalho da escola e meu pai chegou, meus pais haviam recém-separado. O meu pai chegou para resolver alguma questão ali com a minha mãe, porque era realmente um recém-divórcio. Minha mãe tinha saído, ela ia voltar. O meu pai sentou na cadeira na minha frente e começou a chorar desesperadamente. Qual era a música que estava tocando? Exatamente aquela música que milhões de anos depois tocou na minha rádio e eu ouvi. Então, veio aquela cena, ver o meu pai na minha frente, chorando, feito uma criança, e eu não podendo fazer nada, né? Então, esse exemplo eu trouxe para que a gente possa compreender que a nossa mente guarda emoções, porque qual foi, depois, obviamente, fazendo o processo e entendendo, né? A minha sensação de eu não tive capacidade de ajudar o meu pai naquele momento. Então, uma sensação para a criança de incapacidade. Quantas vezes no meu trajeto evolutivo eu me senti incapaz de fazer alguma coisa? Né? Então, a mente ela vai caminhar por essas questões, essas emoções presas, que vão reverberar na tua vida adulta, que vão te paralisar, e se você não tiver entendimento sobre isso, a tua vida vai ser uma repetição de desistências e você não vai conseguir. Ou seja, toda dificuldade é uma oportunidade, tudo está a nosso serviço, embora você naquele momento resista àquilo, não quer olhar para aquilo como uma oportunidade de evolução. E todo sofrimento tem o seu sentido, toda dificuldade tem o seu sentido. Ela tá querendo te impulsionar para uma. Não tá querendo só fazer você sofrer, ela tá fazendo você olhar para aquilo de uma perspectiva diferente, para que você evolua com aquilo, né? Exatamente. Então, vamos agora, nesse início de ano, com esses novos projetos que todos gostamos de fazer, nos permitir escolher o nosso difícil, seja ele qual for, qual dificuldade, qual desafio, né, que vocês estejam passando, mas se olhem e escolham o difícil, trazendo um olhar e uma ótica de que esse difícil ele vai enriquecer a tua jornada e vai lá na frente, depois de um processo que é longo, que não é rápido, porque nada que é rápido é verdadeiro, nada que é rápido permanece. Então, é longo, é árduo, é difícil, mas traz leveza. Karina, obrigada pela tua participação. A gente tem um segundo bloco, né? Uma continuidade. Uma continuidade, mais um assunto. E vamos seguir para a nossa próxima, para o nosso próximo tema. Vamos.